Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula da Secretaria de Saúde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite em participar mais uma vez da CIPAT. E este ano a gente vem trazendo o tema Mitos e Verdades sobre a pandemia. Estamos aí em 2020, o mundo está sofrendo uma pandemia. Pandemia é quando a doença já tomou o agravo em saúde, já foi espalhado, já está espalhado em todos os continentes. E aqui para nós no Brasil, a pandemia causada pelo novo coronavírus chegou em fevereiro deste ano e de lá para cá vem evoluindo e a gente vem sofrendo aí as consequências, né, desta doença e do avanço deste vírus aqui no nosso país. Bom, o que é um vírus? O vírus é uma partícula muito pequena. Para vocês terem noção, terem ideia, ele só consegue ser visualizado através de microscopia eletrônica. Então, somente em laboratórios de pesquisa que a gente tem a possibilidade de visualizar um vírus. E eles têm uma forma de transmissão bastante eficaz, especialmente no caso do coronavírus, assim como o vírus da gripe também, que é a transmissão pessoa a pessoa, tá? O que isso significa? O coronavírus, ele é transmitido de uma pessoa para outra através da fala, através do contato com saliva ou com secreção de uma pessoa contaminada, e ele também pode ser transmitido através do contato de uma pessoa com superfícies contaminadas. Então, aí a importância das formas de prevenção, a importância da prevenção, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Primeiro mito ou primeira informação equivocada ou tratada de uma maneira um pouco errônea por parte da mídia e que muitas pessoas trazem para a gente. Só pega em idosos ou só tem vítimas fatais entre os idosos. Isso é um mito, tá? O coronavírus, ele acomete a todas as idades, só que ele se comporta de maneira diferente em cada organismo. Os adultos jovens são muito propensos a se contaminar pelo coronavírus, mas é nos idosos que ele tem uma forma mais grave, mas não quer dizer que seja só nos idosos. Muitos adultos jovens, por volta de 40, 50 anos, têm sofrido com causas graves do coronavírus, com causas graves da Covid-19, que é o nome da doença causada por ele. Então, não são só os idosos que adoecem. Todas as faixas etárias podem contrair o vírus e podem adoecer. É nos idosos que ele tem maior índice de fatalidade, mas todos os outros também estão sujeitos. Existe tratamento específico para o coronavírus? Existe algum tratamento milagroso? Estão falando muito sobre ivermectina, sobre hidroxicloroquina. São temas muito controversos, especialmente aqui no nosso país e, de maneira geral, na comunidade científica. Mas o que a gente sabe até hoje é que não existe nenhum tratamento específico e também garantido contra o coronavírus. Os medicamentos e tratamentos e protocolos instituídos até agora, eles visam a melhoria dos sintomas, mas não existe nenhum especificamente para acabar, para matar, para eliminar o coronavírus do organismo da pessoa infectada. Então, isso é muito bem importante a gente falar. Não existe nenhum medicamento milagroso até o momento. E chá? Chá de erva doce. Já ouviram falar sobre isso? Bom, só reiterando a informação. Não existe nenhum tratamento eficaz, muito menos por chás. E se eu aumentar a minha imunidade? E se eu tomar a vitamina E? E se eu fizer uma boa alimentação? Ótimo! Tudo isso realmente é garantia de que você vai ter uma imunidade melhor, mas não é uma garantia de que você vai eliminar o coronavírus do seu
organismo. Não é garantia que você se torne imune ao coronavírus. Isso não existe. Vida saudável, boa alimentação, boas noites de sono, garantem realmente uma melhor imunidade, mas não quer dizer que você esteja imune ao coronavírus. A melhor forma de se cuidar é com a prevenção. Quais são os sintomas do coronavírus? Tem alguma informação, alguma coisa equivocada que está sendo veiculada? Os sintomas do coronavírus, eles são muito parecidos com o de um resfriado. Para a maioria da população, inclusive, ele pode passar despercebido. As pessoas podem ser assintomáticas, não ter sintoma nenhum. Mas para uma parcela da população que vai apresentar sintoma, ele é muito confundido com o sintoma da gripe, resfriado comum, dor de cabeça, dor de garganta, febre, mal-estar geral. E para alguns casos, para uma parcela da população, esses sintomas podem se agravar. E essa pessoa sentir dificuldade de respirar, sentir falta de ar, e nesses casos ela deve procurar auxílio médico imediato. Esses casos, geralmente é o que a gente verifica que tem um agravamento, precisa de hospitalização, muitas vezes precisam de aparelho para respirar, que é a intubação. Então, quanto antes a pessoa procurar atendimento médico nesses casos, melhor. Então, se você tem sintoma leve, não tem necessidade de sair correndo para o hospital, mas tem que ficar de olho e ficar sempre alerta. Tô com dificuldade de respirar, tô me sentindo cansado ao mínimo esforço, tô com febre alta, devo sim procurar o hospital para uma melhor avaliação. Pode ser um comprometimento pulmonar e já importante. E as pessoas que têm alguma comorbidade? Comorbidade como hipertensão, diabetes ou algum outro tipo de doença. Elas têm mais propensão a sofrer com o coronavírus? Qual que é a situação? Existe algum mito em relação a essas pessoas? O que existe é fato, tá? Essas pessoas que possuem alguma comorbidade, elas têm também uma maior chance de agravamento da doença. Então, pessoas idosas e com alguma comorbidade, ou pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, doenças neurológicas, doenças imunológicas, doenças renais, devem ficar alerta, devem investir ainda mais na prevenção, porque é neste grupo que o coronavírus, infelizmente, tem mais vítimas fatais. Tudo bem? Então, não existe mito, isso é uma realidade, é fato. Sabendo um pouco do coronavírus, sabendo que ele é um vírus muito, muito pequeno, que tem uma propagação, uma disseminação muito fácil, que está relacionada à transmissão pessoa a pessoa ou a superfícies contaminadas, o que existe de mito e de verdade sobre a higiene pessoal e sobre o uso de máscaras? Tudo fato. Higiene pessoal, lavagem das mãos com frequência, utilizando água e sabão, ou, se for impossível o acesso à água e sabão, o uso do álcool em gel, é fato que funciona como uma barreira para a disseminação viral. Para nossa sorte, e aí eu digo isso assim com propriedade, para nossa sorte, o coronavírus é um vírus assim bobinho, no sentido de que ele é muito sensível aos sabões em geral e ao álcool em gel. Tem vírus que são bem mais resistentes. O vírus da hepatite C, por exemplo, é muito mais resistente no ambiente do que o coronavírus. Então, para nossa sorte, o coronavírus ele é um vírus bobinho, que ele se desfaz com facilidade quando em contato com sabões, com substâncias
sanitizantes, como o álcool em gel 70%, como o hipoclorito, que é o princípio ativo da água sanitária, e com outros domes sanitários, outros produtos de limpeza. Então, quais são os mecanismos para nossa prevenção? Investir na higiene pessoal, especialmente das mãos, investir na higiene de superfícies, especialmente aquelas que são muito tocadas pelas pessoas, evitar a troca, o manuseio, o compartilhamento de objetos. Então, tenha a sua própria caneta, ande com a sua própria caneta no bolso ou na bolsa, se precisar assinar algum documento. Se tiver acesso a maçanetas, a outras superfícies, tenha sempre o álcool gel para limpar a mão após esse fato. E o uso de máscaras. É eficiente ou é mito que o uso de máscaras protege contra o coronavírus? Não, é fato. No início da pandemia, não havia ainda essa recomendação por parte da Organização Mundial de Saúde, mas hoje ela já é bem estudada e, inclusive, por força de decretos municipais e tudo mais, nós já temos a obrigatoriedade do uso de máscaras. Por quê? Sabendo que o coronavírus é uma partícula muito pequena, que é transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas de saliva ou de secreções, fica fácil de entender que o uso da máscara é sim um mecanismo de proteção contra a propagação viral, especialmente se as duas pessoas, 3 pessoas estiverem utilizando a máscara e garantindo o distanciamento social. E o que é o distanciamento social? É falar com as pessoas a pelo menos 1 metro a 1,5 metros de distância. Hoje nós vivemos um novo momento, um novo normal. Nós sabemos que para nós, brasileiros, isso é um pouco difícil, porque nós temos uma característica de sermos mais calorosos, de cumprimentar com beijo, com um aperto de mão. Mas ainda é uma rotina que a gente vai demorar um pouco para voltar à normalidade, se é que a gente vai voltar nesse molde do que a gente conhecia. Então a gente vai se moldando a essas novas situações e tentando de maneira mais tranquila possível se proteger da propagação e da contaminação deste novo vírus. Bom, espero que eu tenha contribuído, espero que vocês estejam todos bem e que assim permaneçam. E foquem distanciamento social, higiene das mãos, higiene das superfícies. Não é o momento para a gente aglomerar, apesar de toda reabertura do comércio, apesar da retomada das atividades econômicas, que a gente também entende que era necessário, mas se saírem de casa, saiam com segurança, se cercando de todos os cuidados necessários e evitem neste momento locais com grande aglomeração de pessoas ou eventos com grande aglomeração de pessoas. Ainda não é o momento para isso. Por enquanto a gente vai vivendo assim, um novo normal de forma virtual. Mas eu espero que o ano que vem a gente consiga se encontrar presencialmente e que a gente consiga falar sobre este momento de uma maneira muito mais tranquila. Bom, deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês. E fico à disposição. Quem tiver qualquer dúvida pode me acessar aqui na Secretaria de Saúde. Um grande abraço para todos.